Boa noite. Boa noite. Cai o sigilo do inquérito sobre o plano de golpe de Estado. A Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio dos atos. Que os investigados usaram a milícia digital para intimidar militares que resistiam ao golpe. E que não foram adiante porque não tiveram apoio dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. O relatório da PF revela a descoberta de um outro plano golpista na sede do Partido Liberal. Preso em Mato Grosso, um advogado suspeito de intermediar a compra de sentenças no Tribunal de Justiça. Israel aprova um cessar-fogo na guerra contra o Hezbollah no Líbano. Agora, no Jornal Nacional. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou para a Procuradoria-Geral da República o inquérito da Polícia Federal que indiciou Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por tentativa de golpe e abolição do Estado Democrático de Direito. O ministro também retirou o sigilo dos documentos. No documento, Alexandre de Moraes destacou que, segundo a Polícia Federal, os 37 indiciados atuavam como um grupo criminoso para desacreditar o processo eleitoral, planejar e executar o golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito, com a finalidade de manutenção e permanência no poder e com a característica de interligação entre eles, uma vez que alguns investigados atuaram em mais de uma tarefa, colaborando em diversos núcleos de forma simultânea e coordenada. Agora cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se oferece denúncia contra os investigados, pede o arquivamento dos casos ou solicita mais investigações à Polícia Federal. Na lista de 37 pessoas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, 4 ministros do governo dele, além de militares de alta patente e políticos. A PF apontou 6 núcleos de ação. O núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, segundo as investigações, era encarregado de produzir, divulgar e amplificar informações falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. O núcleo era formado por 9 integrantes, com destaque para o tenente-coronel Mauro Cid, citado em 4 dos 6 núcleos, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também tem atuação em mais de um núcleo. O núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado elegia alvos para estimular que eles fizessem ataques contra militares em posição de comando, que resistiam às investidas golpistas. Tinha 5 pessoas, tendo à frente Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. O núcleo jurídico fazia assessoramento e elaboração de minutas de decretos com argumentos jurídicos e doutrinários que atendessem aos interesses golpistas. Felipe Martins, que foi assessor internacional da presidência, fazia parte do núcleo. O núcleo operacional de apoio às ações golpistas planejava e executava medidas para manter os acampamentos em frente aos quartéis militares após a derrota de Bolsonaro nas urnas e antes da posse de Lula. Entre os integrantes estavam os tenentes-coronéis Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, da tropa de elite dos Kids Pretos. O núcleo de inteligência paralela coletava dados e informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões sobre o golpe de Estado. Integrava o núcleo o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos agia para estimular ações e medidas para consumar o golpe de Estado. 2 integrantes foram ministros de Bolsonaro, Braga Neto, que está em outros núcleos, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa. Além do almirante da reserva, Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. E o general da reserva, Mário Fernandes, que foi o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. Alguns dos indiciados não foram diretamente relacionados aos 6 núcleos de ação apontados pela Polícia Federal. É o caso de Bolsonaro, do deputado federal Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro e é investigado em outro inquérito pela criação de uma ABIN paralela para monitorar ilegalmente autoridades e políticos durante o governo Jair Bolsonaro.
De acordo com o inquérito, ele atuou de forma proativa como chefe da BIM, assessorando Bolsonaro com estratégias de ataque às instituições e ao sistema eleitoral. Na decisão, Alexandre de Moraes manteve o sigilo das investigações que envolvem o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fez delação premiada. Segundo Moraes, porque ainda há investigações em curso e outras em fase de análise. O relatório da Polícia Federal descreve a estratégia dos golpistas para espalhar suspeitas sem nenhum fundamento sobre as eleições. Os investigadores apontaram que os ataques ao sistema eleitoral brasileiro começaram em 2019. O objetivo seria sedimentar na população a falsa realidade de fraude eleitoral, para posteriormente a narrativa atingir dois objetivos. Inicialmente, não ser interpretada como um possível ato que só aconteceu por conta do resultado da eleição, em caso de derrota eleitoral. E o mais relevante, ser utilizada como fundamento para os atos que se sucederam após a derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. A Polícia Federal destacou que o grupo produziu e espalhou um grande volume de informações falsas em vários canais, especialmente na internet, em que afirmavam sem provas que as eleições foram fraudadas. Segundo a polícia, os investigados sabiam que a narrativa falsa de fraude eleitoral, sendo disseminada por muito tempo, seria extremamente eficiente em seu público-alvo, já que o endosso de um grande número de usuários aumenta a confiança na informação que está sendo transmitida. O grupo continuou agindo da mesma forma logo após o fim das eleições de 2022, em que Lula se elegeu presidente. A Polícia Federal indicou que, mesmo cientes da inexistência de fraudes nas eleições realizadas em 2022, o núcleo começou a atuar de forma mais incisiva, utilizando a metodologia desenvolvida pela Milícia Digital para reverberar a ideia de que as eleições foram fraudadas, estimulando seus seguidores a resistirem na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado. Enquanto um grupo tentava garantir apoio popular disseminando mentiras, outro núcleo jurídico atuava na produção de documentos, na tentativa de legitimar o golpe de Estado. A Polícia Federal colheu provas que evidenciam a participação de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Anderson Torres e Amaury Féres Saad na confecção da minuta de decreto de golpe. E citou a delação premiada do então ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que afirmou que o ex-presidente recebeu a minuta do decreto. O documento inicialmente previa a prisão de diversas autoridades, dentre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também decretava a realização de novas eleições devido a supostas fraudes no pleito. Ainda segundo Mauro Cid disse à PF, Bolsonaro teria determinado alguns ajustes na minuta do decreto. Segundo o tenente-coronel, diante da recusa dos então comandantes do Exército e da Aeronáutica em aderirem ao golpe, o então presidente Jair Bolsonaro, no dia 9 de dezembro de 2022, reuniu-se com o general Estevam Teófilo, comandante do Comando de Operações Terrestres, que aceitou executar as ações a cargo do Exército, caso o presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto. Segundo a Polícia Federal, milícias digitais pressionaram militares em posição de comando a aderir ao plano golpista. Mas os comandantes do Exército e da Aeronáutica disseram não. A investigação aponta que a adesão de militares era fundamental para o êxito do golpe de Estado. Na preparação estavam no comando os generais da reserva Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa de Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa; Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira e Laércio Virgílio; e o almirante da reserva e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos.
Após a derrota de Bolsonaro, as mensagens trocadas entre os investigados se tornaram mais extremadas de acordo com a investigação. E os ataques digitais passaram a ser concentrados aos militares de alta patente, que se recusaram a aderir ao golpe. Segundo a PF, os então comandantes do Exército, General Freire Gomes, e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, rechaçaram qualquer adesão de suas respectivas forças ao intento golpista. Já o almirante Almir Garnier, que comandava a Marinha, ratificou sua adesão aos atos criminosos. Por isso, segundo a PF, os investigados continuavam a investir nos ataques pessoais contra os comandantes Freire Gomes e Batista Júnior, utilizando as ferramentas da milícia digital, disseminando em alto volume, de forma contínua e repetitiva, informações falsas, passando a imagem ao meio militar e aos adeptos do ex-presidente Jair Bolsonaro que os referidos comandantes seriam traidores da pátria e alinhados ao comunismo. No dia 14 de novembro de 2022, o general da reserva Laércio Virgílio encaminhou ao general Freire Gomes uma mensagem. Cada vez mais a nação brasileira precisa de você e exige o seu posicionamento, Kid Preto. Em outra conversa, o general Braga Neto encaminhou ao capitão reformado Ailton Barros uma mensagem que teria recebido de um outro militar das Forças Especiais do Exército com a seguinte afirmação: meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ailton Barros sugere continuar a pressionar o general Freire Gomes e propôs, caso o comandante insistisse, em não aderir ao golpe de Estado. Vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Braga Neto concorda. Oferece a cabeça dele, cagão. Braga Neto, de acordo com a Polícia Federal, também determinou que os ataques também fossem direcionados à família do então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. Senta o pau no Batista Júnior, traidor da pátria. Inferniza a vida dele e da família. Elogia o Garnier, em referência ao comandante da Marinha, que teria aderido à ideia golpista. E é o BJ, em referência a Batista Júnior. Um mês depois, em 14 de dezembro, o general Laércio Virgílio envia uma série de mensagens a Freire Gomes. Em uma delas afirma: se o Bolsonaro cair, a nação brasileira cairá junto. É imperativo que as Forças Armadas intervenham urgentemente. Em outra mensagem para Freire Gomes, que segundo a PF foi possivelmente encaminhada, Laércio Virgílio faz um ultimato ao comandante do Exército. Diz: ou você toma uma decisão ou pede para sair. Conheço seu caráter, seu profissionalismo, mas você vai amargar essa mácula na sua reputação e passar para a história como o covarde traidor da pátria? A Polícia Federal afirma que encontrou mensagens de uma pessoa identificada como Riva, que confirmam a adesão do almirante Almir Garnier a um intento golpista. Na mensagem, Riva diz que o então comandante da Marinha é patriota. Tinham tanques no arsenal prontos. Essa mensagem foi encaminhada pelo tenente-coronel Sérgio Cavalieri ao tenente-coronel Mauro Cid. Durante a conversa, Cavalieri diz: fomos covardes, na minha opinião. Mauro Cid concorda. Fomos sim, mas todos, do presidente da República e os comandantes das forças. Na sequência, o então ajudante de ordens de Bolsonaro afirma: 64 não precisou de ninguém assinar nada, em referência ao golpe militar de 64. A Polícia Federal detalhou como cada passo dos golpistas estava interligado, desde as primeiras manifestações em frente aos quartéis do Exército, passando pelos planos de assassinatos de autoridades, até chegar às medidas que deveriam ser adotadas após o golpe. O relatório mostrou a participação dos golpistas na organização das manifestações. A investigação identificou que Mário Fernandes, então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, era o vínculo do então governo Bolsonaro com os manifestantes golpistas. A tropa de elite do Exército, chamada de Kids Pretos, planejou e executou ações clandestinas para prender, matar autoridades. O planejamento se iniciou no início de novembro de 2022, após a derrota de Bolsonaro. O plano das ações clandestinas foi apresentado pelos denominados Kids Pretos na reunião realizada no dia 12 de novembro de 2022, na residência do general Braga Neto.
A partir da aprovação pela organização criminosa, os militares começaram a implementar a logística necessária para a execução das ações. Segundo o relatório da PF, o planejamento foi apresentado e aprovado pelo general Braga Neto. Ainda de acordo com o documento, o